Estamos falando de uma obra-prima da música clássica. É mais que uma sinfonia, é sobre não perder a fé. Nos tempos mais sombrios, devemos acreditar que há luz no fim do túnel. A Nona Sinfonia de Beethoven. Beethoven nos traz o vento da liberdade. De Xangai a São Paulo, pessoas de todo o mundo conhecem e amam esta sinfonia. Ela representa a paz e a união entre as nações. E não somente entre os países da União Europeia. Ela é considerada um hino à liberdade. Como uma explosão de alegria, entusiasmo, uma epifania. É uma energia incrível quando todos cantam juntos. Beethoven, como um louco, sempre dava muito impulso e força à orquestra. No fim, nas últimas notas, você tem a sensação de que não é apenas uma orquestra tocando, mas todas as vozes da natureza, toda a terra se unindo numa euforia sem fim. 2024 marca os 200 anos da estreia da Nona Sinfonia. E a mensagem dela é hoje mais importante do que nunca. Oksana Liniv é da Ucrânia, onde rege a Orquestra Sinfônica Juvenil fundada em 2016. A mera existência dessa orquestra é uma declaração política em nome da unidade ucraniana. Músicos de todo o país vêm tocar com eles, inclusive do leste, que sofreu ataques sangrentos e foi anexado pela Rússia de forma ilegal, violando o direito internacional. Toquei a Nona de Beethoven um dia antes de um terrível ataque massivo de mísseis em Kiev, onde muitos civis foram feridos. Justamente naquele dia eu tinha que reger a Nona, reger e interpretar Vamos Nos Abraçar. Como artista, sempre há dentro da gente não uma luta, mas um empenho para não perder a esperança. Mesmo nos tempos mais sombrios, devemos acreditar que há luz no fim do túnel. Em Kiev, conhecemos 2 integrantes da jovem orquestra a caminho do ensaio da Nona Sinfonia de Beethoven. Frequentemente, eles têm que parar de tocar e fugir para abrigos. A guerra é onipresente. Desde a invasão russa, muitos músicos se voluntariaram para defender a Ucrânia. Infelizmente, por causa disso, perdi alguns dos meus amigos que morreram na guerra. Por mais difícil que seja, eles continuam. A música é uma missão, e a Nona Sinfonia de Beethoven dá coragem e força. Para meus amigos da orquestra e para mim, a sinfonia é muito especial, porque é sobre unidade, independência, liberdade e também sobre alegria. Por isso que Beethoven é muito relevante para eles, mas é também um grande desafio. Quando tocamos esta sinfonia pela primeira vez, foi muito difícil, mas acho que nos saímos bem. Acredito que todos os músicos da orquestra tenham passado por todo o espectro das emoções humanas. Essa música é absolutamente brilhante e acho que cada um de nós sentiu isso à sua maneira.
Xangai, do outro lado do mundo. A Nona Sinfonia de Beethoven também inspirou esse homem, Tan Dun, compositor de óperas e trilha sonora para filmes. Ele ganhou um Oscar por O Tigre e o Dragão. O músico nasceu numa província de Xangai, mas estudou nos Estados Unidos e ficou conhecido em todo o mundo. Também para ele, a Nona Sinfonia é mais do que música. É sobre política, amor e vida. O último projeto que compôs será executado com a Nona Sinfonia de Beethoven. A obra foi encomendada pela Sociedade de Aniversário de Beethoven, de Bonn, e pela Sociedade Filarmônica Real de Londres, que há 200 anos encomendou a Beethoven a composição da Nona Sinfonia. Às vezes você tem a sensação de que para acessar Beethoven é preciso primeiro ler esse livro, depois esse, muita tradição. O que fazer com toda essa tradição? Beethoven está aqui e aqui. Acho muito complicado. Um dia eu decidi deixar tudo isso de lado e fui diretamente ao encontro dele. Aqui está Beethoven. De coração para coração, olho no olho, de um ouvido para o outro. A influência de Beethoven também pode ser sentida na China. Durante a turbulenta Revolução Cultural, a música dele ofereceu refúgio e consolo a muitos chineses, incluindo Tan Dun. 200 years ago, há 200 anos, Beethoven executou a Nona Sinfonia, tentando falar com o mundo. He was trying to talk to everybody. Of course, he may not imagine. É claro que ele não poderia imaginar que falaria comigo 200 anos depois, aqui em Xangai. Ouça, esse é o coração de Xangai. Mas para mim, isso é Beethoven. O rufar dos tambores para a humanidade e para a história da música. Mas como tudo começou? A Nona Sinfonia foi ouvida pela primeira vez em 7 de maio de 1824, em Viena, na Áustria. Mais do que uma sinfonia, mais do que uma partitura, mais do que um concerto. Virou um conceito cultural com muito significado. E penso que também marca uma linha vermelha muito clara contra a barbárie. Porque essa música é importante para o humanismo e porque pode ser vista como um limite contra a barbárie. Durante anos, Beethoven divagou sobre a ideia de uma grande sinfonia humanista. Em 1823, ao longo de 9 meses, ele colocou a Nona Sinfonia no papel. Os preparativos para a estreia em Viena foram problemáticos. O concerto foi adiado várias vezes. O compositor estava furioso. Partituras mal impressas, cantores teimosos e baixo orçamento. Num primeiro momento, Beethoven desistiu do concerto, mas depois mudou de ideia. Quando Beethoven compôs a Nona Sinfonia, ele estava doente em Viena, estava quase surdo, não tinha dinheiro. Quando o tempo estava ruim, ele nem conseguia sair de casa porque não tinha nem sapatos. E neste momento de depressão absoluta, ele compôs uma obra em que declara alegria e amor ao mundo. Oh, amigos, esses sons não. Vamos, em vez disso, criar outros mais agradáveis e alegres. No dia 7 de maio de 1824, uma sexta-feira, o concerto finalmente aconteceu no Teatro Kettner Toa. Foi a primeira aparição pública do músico em anos e as expectativas eram altas. Os cartazes anunciavam: o próprio Ludwig van Beethoven vai conduzir o evento. No palco, ele ficou de costas para o público. A apresentação foi um triunfo e encantou os mais de 2.400 espectadores.
mas Beethoven não conseguiu ouvir os aplausos. Somente quando ele se virou, pôde ver o público aplaudindo. As palavras eram sobre alegria, sobre fraternidade, sobre o desejo de que todos se abraçassem e espalhassem empatia pelo mundo. Isso, de alguma forma, contagiou o público. Eles até jogaram os chapéus para o alto. De Xangai a São Paulo, porque o mundo inteiro ama Beethoven. Você pode sentir como o mundo vibra. A música de Beethoven captou esse espírito lá atrás. No Japão se chama Daiko, a nona. Para os japoneses, é um símbolo do mundo ocidental, do Ocidente. Acho que ele estava louco, porque quando você ouve e toca o instrumento, sente vibrações por todo o corpo. E isso desperta uma alegria profunda no coração e sentimos uma conexão com Beethoven. Departamento de Música da Biblioteca Estadual de Berlim. Aqui está guardado um tesouro de 200 anos, patrimônio cultural da humanidade. O valor, imensurável, um legado universal. A partitura escrita à mão da Sinfonia número 9 em Ré menor de Ludwig van Beethoven, a peça que desencadeou uma revolução musical e comove e inspira até hoje. A obra-prima dura entre 60 e 70 minutos, tendo o final apoteótico no quarto movimento, na Ode à Alegria, com letra do escritor Friedrich Schiller. Adagio Cantique, canção solene em uma sinfonia nos velhos moldes. Com essas palavras, Beethoven delineou sua ideia básica para uma nova sinfonia em 1818. Uma revolução. A Nona Sinfonia é a primeira peça a incluir a voz humana como parte da orquestra. O último movimento tem um coral poderoso. A voz é agora a mensageira, com uma intensidade sem precedentes. As emoções que são desencadeadas pelo coral fazem com que todos sintam vontade de cantar junto também. E é isso que está acontecendo aqui em Tóquio, onde mais de 1000 cantores ensaiam para o coral da Nona Sinfonia. Em poucos dias haverá 10 vezes mais artistas cantando num grande concerto que será transmitido pela TV. 15.000 pessoas se inscreveram para as vagas do coral. Os vencedores foram escolhidos num sorteio. Outra curiosidade, os cantores não estão sendo pagos. Pelo contrário, têm que pagar cerca de 700 € só para participar. Meu pai e eu tocamos a nona juntos quando eu tinha 10 anos. Esse foi meu primeiro contato com a sinfonia. Quando 10.000 se tornam um, é impressionante, não?
Em Kinshasa, o texto de Friedrich Schiller também está sendo praticado. A pronúncia do alemão é muito difícil, especialmente para quem não fala o idioma. Não importa em que parte do mundo, a Nona Sinfonia de Beethoven é um desafio, tanto suas palavras quanto sua música. Começo bem baixinho com o primeiro violino. Você tem que tocar ainda mais baixo, para que possamos crescer juntos. Isso mesmo. Eu começaria com a palavra atenção, porque é uma música cheia de emoções e surpresas. O que Beethoven tinha em mente, para onde queria ir, o que ele queria expressar, sentimos que há algo especial nesta música, mas é difícil dizer exatamente o que. Bolonha, Itália. Oksana Liniv está a caminho do ensaio. Mesmo para uma regente respeitada como ela, a Nona Sinfonia é um grande desafio. Tem um respeito incrível por essa partitura. É um marco no repertório. Reger a nona pela primeira vez é uma experiência inesquecível. Mesmo depois de reger tantas vezes, ela prepara cada nova execução com grande meticulosidade. Com a ajuda do piano, ela explica como Beethoven compôs sua Ode à Alegria e como essa música pode despertar emoções tão intensas. Vida em Moll. Vida Moll. Novamente em tom menor e de novo tom menor. Traurig. Soa triste, mas aqui mudamos para um tom maior. Consolo. Trost. Novamente em menor. Ihr stürzt nieder Millionen. E aqui vem o clímax. Über Sternen muss wohnen. Ele está lá, então misteriosamente esse acorde diminuto. Onde ele está? Como podemos encontrá-lo? É como se de repente estivéssemos flutuando no espaço junto com as flautas. Então, como uma explosão, Seid Freude, schöne Götterfunken. Beethoven dedicou sua obra mais famosa a um então poderoso chefe de Estado, Frederico Guilherme III, rei da Prússia. E ao longo da história, a Nona Sinfonia foi ouvida em diferentes contextos políticos.
Em 1942, Wilhelm Furtwängler dirigiu a Orquestra Filarmônica de Berlim por ocasião do aniversário de Adolf Hitler. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, e outros altos funcionários nazistas estavam na plateia. Os tiranos reconheceram o poder dos grandes como Schiller e Beethoven. Esses tiranos precisavam de poder e, para conseguir, fizeram uso de propaganda. Naquela época sombria, a Nona Sinfonia também era, infelizmente, a obra favorita de Hitler, que sempre quis ouvi-la em seu aniversário. E Furtwängler concordou em dirigir para ele, mas hoje ela é o hino da Europa. Freude, 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 schöner Götterfunken auf der Hauselysium. Wir betreten feuertrunken in A sinfonia representa valores que todos compartilham: liberdade, paz e solidariedade. Junho de 1989, estudantes chineses protestaram na praça Tiananmen, a porta da paz celestial, em Pequim. A nona de Beethoven foi usada tanto como uma forma de protesto quanto como uma expressão de esperança. Novembro de 1989. Durante a queda do Muro de Berlim, a Nona Sinfonia se torna parte da trilha sonora da reunificação alemã. O maestro Leonard Bernstein executou a Nona Sinfonia para a Berlim Oriental e para o Ocidental, trocando a palavra alegria por liberdade. Alguns especialistas acreditam que esta pode ter sido a formulação original de Schiller. Esta mensagem de liberdade e esperança sensibiliza o mundo. A tarefa que Beethoven nos confiou ainda não foi cumprida. Acho que todos nós, principalmente os artistas, temos grande responsabilidade de continuar nesse caminho, incansavelmente. Unerbittlich sozusagen da auf diesen Weg immer wieder weitergehen. Outra mensagem de Beethoven é de que não estamos sozinhos. O músico é uma fonte de empoderamento para todos que lutam por uma boa causa. Isso nos dá força e poder para seguir. Devemos lutar pelas próximas gerações e dar a elas um mundo melhor. Era isso que Beethoven queria com a Nona Sinfonia. Ela é um chamado à luta pela paz e pela liberdade, e à união das pessoas contra a tirania. Mas será que isso é tudo que temos que saber sobre a obra mais famosa de Beethoven? Ou existe ainda, como tantas vezes acontece com grandes obras de arte, um último segredo por revelar? O Camarote 21 dessa semana vai parando por aqui, mas que as perguntas e a fascinação pela arte nunca parem. Obrigada pela companhia, até semana que vem.